Boa tarde a todos. Eu primeiro queria agradecer à Ana Paula ela ter-me proporcionado o encontro com o seu livro, que resultou numa interpelação também, como todos os livros, não é? Todos os livros são sempre uma interpelação. O que eu vou fazer agora é explicar porque é que eu gostei tanto do livro. Acho que é a aproximação que eu vou fazer. Em relação à Ana Paula sabe que tivemos um encontro, depois de eu já ter lido o livro, tivemos um encontro em que eu lhe fiz algumas perguntas e ela falou da vida dela, e ainda ontem ela me perguntou: Vera, queres-me fazer perguntas? E eu disse só uma, e depois foi muito rápido. Eu prefiro não saber certas coisas. Depois, com certeza, que a autora falará convosco sobre aquilo que tenham curiosidade de saber, mas, digamos, o meu guia foi, em primeiro lugar, o livro. Claro que foi útil aquela conversa que tive com a Ana Paula, que reduziu a possibilidade de dizer disparates que eu poderia ter, mas mesmo assim não anulou essa possibilidade. Portanto, a primeira questão que eu queria colocar... é verdade. Portanto, como é que isto funciona? Como é que isto... É só fazer assim? Fazer assim como... Há bocado funcionava, pronto, ok. Portanto, eu vou seguir estes tópicos. Primeiro vou falar no género do texto, depois no motivo que está por trás do texto e depois, na última parte, vou falar sobre o sujeito da escrita. O sujeito que se apresenta a si própria como a escrevinhadora. Em relação... isto é estranho, como é que isto funciona? Há aqui qualquer coisa misteriosa, o que é que eu fiz? Tenho que apontar para algum sítio especial? O que é que eu tenho que fazer? Ok, pronto, não interessa, eu vou falando. Portanto, a primeira questão que nós normalmente colocamos, mesmo que não seja colocada de uma forma consciente, é a que género é que este livro pertence. Porque isso condiciona a nossa leitura. Se eu penso que vou ler um romance, a minha cabeça roda para se pôr no modo ler romance. Se eu for ler uma crónica, a cabeça roda para outro sítio para ler de uma forma diferente. Portanto, eu leio sempre consoante o género a que acho que o texto pertence ou a que o texto transporta consigo, não é? Muito obrigada. Portanto, o texto... Já funcionará? Ok, já, ótimo. Agora já fiz a janeiro. Pronto. E então, portanto, cada texto transporta sempre consigo uma referência de género. O texto diz-me, eu caibo aqui, nesta classificação, ou então diz-me, eu insiro-me aqui, mas às vezes not quite, não é? Portanto, este texto transporta consigo, evidentemente, a cultura da autora, o seu modo de ser, não é? Transporta consigo a memória de tudo aquilo que ela leu, que ela viu, que ela aprendeu, que ela viveu, não é? O género a que ele pertence, vê-se logo pelo título, Crónicas, é um género, na verdade, entre géneros. É um género que já de si é bastante interessante porque é um género oscilante. Quando nós pensamos em crónicas, pensamos às vezes até em textos de cariz jornalístico, portanto, sempre de textos breves, textos concisos, não é? Por outro lado, muitas crónicas que nós conhecemos têm um pendor literário, não é? É um registro que pode estar ligado ao cotidiano, não é? Mas muitas vezes ganham uma dimensão intimista e ganham uma profundidade literária. Portanto, podem ter uma dimensão mais documental, o registro de um cotidiano de uma forma factual, descritiva. Por outro lado, muitas se acrescentam, ou normalmente acrescentam-se, de uma outra dimensão, que pode ser uma dimensão mais testemunhal, mais intimista, não é? Portanto, estão presos a um cotidiano mais imediato e, nessa medida, são descritivos. Por outro lado, nós esperamos que tenham uma dimensão subjetiva, tenham uma perspectiva intimista. Sobre a linguagem, normalmente a linguagem utilizada é tendencialmente mais coloquial, muitas vezes os autores têm um registro irónico, pronto, etc. Ora, estes textos anunciam-se ligados, estranhamente, a meios de transporte, que nós conhecemos bem, não é? Estão ligados à carris e ao metro, não é? Portanto, e aos trajetos que nesses meios de transporte esta autora fez durante anos, não é?
Portanto, falam da vida real cotidiana dela durante esses trajetos e das pessoas com que ela se cruzou e que trouxe para os seus textos. Desse ponto de vista, são bastante interessantes porque são, a ver se isto agora não funciona, porque são a crónica de um tempo histórico, isto cobre anos muito, muito precisos, não é? Lembro, por exemplo, uma coisa que entra aqui é uma referência ao funeral de Mário Soares, por exemplo, não é? E também estão ligados a uma geografia precisa, não é uma geografia inventada. Conhecemos o Saldanha, o Campo Pequeno, etc., todos esses trajetos que são familiares à maior parte das pessoas que aqui estão. Portanto, uma primeira parte muito longa, o texto não há uma divisão a meio, não é? Há uma primeira parte muito longa que se passa em Lisboa e depois há uma segunda parte, eu quase que diria uma espécie de desfecho, que se passa em Macau. E os textos são de natureza diferente. Embora, portanto, na parte de Macau também se fala da Transmac, a Transmac também é referida, e há pelo menos um texto em que se recupera o modo de ver e de contar que tínhamos nas primeiras crónicas. Quem são as pessoas que estão naquele momento no autocarro, etc. Não é? Portanto, é evidente que estas viagens, na Carris, no metro, na Transmac, são, na verdade, uma metonímia de uma existência, não é? E têm uma perspectiva muito particular. Quando nós pensamos em deslocações pela cidade, nós sabemos que, portanto, a literatura foi marcada pela decisão de certos autores de se deslocarem pela cidade e dizerem aquilo que estavam a ver e aquilo que não estavam a ver, não é? E aí temos, portanto, temos autores como Baudelaire, temos autores como Cesário, também eles se deslocavam pela cidade, não é? Descrevendo o que lá estava e aquilo que não estava lá. Outra coisa que marca normalmente este tipo de textos, de deambulação pela cidade, é o encontro aleatório com outras pessoas, não é? E, portanto, há uma série de diálogos implícitos que são travados entre quem vê e os objetos que essas pessoas que veem vão encontrando. Portanto, temos já a partir de um mundo de diálogos prometidos e de encontros que assim se realizam, não é? Tem aqui, portanto, estes textos. Portanto, na verdade, há uma perspectiva que é adotada pela autora. Ela mostra, este é o resultado dos meus encontros, mas há uma perspectiva. Há uma parte que não está aí, em que ela diz, portanto, se eu pudesse, olhava-vos nos olhos e sorria até que me sorrissem. Portanto, há uma vontade de alterar a realidade das outras pessoas com quem ela se cruza. Portanto, há uma perspectiva e há também uma intencionalidade. Só vos quero dizer, tirei aqui, portanto, só para vos dar exemplo deste género de aproximação. Hoje o metro tem uma beleza especial, quem diria, não é? Portanto, isto marca as páginas, quase todas, são quase 9 horas e os rostos que se apinham são de todas as cores, múltiplas etnias. Portanto, isto também está muito ligado à realidade agora de Lisboa. Há uns anos não era assim, não é? Todos urbanos, ouvem-se murmúrios em várias línguas, mas não palavrões nem gritos. Cheira limpo, pudera ser sempre assim. Depois, outra notação do mesmo género. O crioulo como o português entraram na paragem, mas são ambos sussurrantes. E depois, aqui... as datas estão mal, é verdade. As datas estão mal, já devem ter reparado. Peço desculpa. Pronto. O crioulo como o português... cá está. Portanto, um simpático casal muçulmano entrou em Moscavide e já saiu. Eram tão afáveis, amorosos e iguais entre si, no tom da conversa em estrangeiro, que quase não me irritei com o Tchador. Portanto, a perspectiva da autora é também bastante clara. E ela é uma autora de causas. Ela assume posições que são posições, digamos, éticas e políticas também, não é? Portanto, há uma parte em que ela diz, em dezembro 20 de dezembro, a normalidade de uma vida ocidental, sem medo do vizinho, nem opressão do Estado, também é um bem a preservar. Somos homens e mulheres capazes. Isto é uma notação factual e é o seu compromisso com uma causa. E depois diz coragem, porque ela tem sempre a perspectiva de uma vontade nítida de contribuir para a alteração da realidade.
Aqui tem mais exemplos das causas com que ela se compromete. Não posso descansar no conforto dos meus sapatos enquanto todas e cada uma das mulheres e homens deste planeta não puderem afirmar essa igualdade radical, senti-la, experienciá-la. Por isso divulga esta visão da luta das mulheres iranianas da resistência. E depois perguntam, concordam comigo? Porque estes textos foram publicados ao longo dos anos no Facebook. E, portanto, poderia haver esta possibilidade de diálogo imediata, muito, muito rápida, não é? Depois tem também esta parte lá, isto são em momentos diferentes. Nenhuma pessoa é estrangeira numa sociedade que vive os direitos humanos. Somos migrantes no planeta Terra e depois comenta, estão a vender a Amazónia. E a seguir a isto, portanto, há uma digressão sobre este tema, não é? Em relação ao Facebook, portanto, o Facebook foi o suporte deste texto, não é? Portanto, o que é que isto quer dizer? Os textos que nós colocamos no Facebook, nós sabemos que não se destinam a ficar ali para sempre. Tem uma existência muito, digamos, como é que eu ia dizer, periclitante, não é? Efêmera, não é? Assentam numa vontade de dialogar, de nos expormos, de dialogarmos, de provocarmos o outro, de o convidar a uma resposta, mas são textos que normalmente estão colados a uma realidade muito, muito imediata, não é? Ninguém vai colocar um ensaio no Facebook, não é? Ninguém, enfim, não será o primeiro meio em que pensamos para o fazer. Houve, de facto, momentos de diálogo, não é? Houve pessoas que enviaram fotos à Ana Paula e houve pessoas, portanto, que participaram também na construção do que era a obra no Facebook. O que nós temos aqui não é isso, embora tenhamos também fotos, etc., não é? Portanto, quando se salta do Facebook para o livro, é evidentemente que a realidade do texto altera-se materialmente e altera-se também na sua natureza. Tem aqui, por exemplo, bom dia a todos, caros amigos facebookianos, olá, bom dia, estás bem, meus amigos e amigas. Portanto, a autora criou uma comunidade que teve a existência que durou o tempo da leitura destas crónicas. Não sei se alguém ficou, ela poderá responder a isso. Agora, o que é que ela procura? Ela procura registar o cotidiano, interagir dessa maneira com o outro, registar o cotidiano dos outros, mas há uma intencionalidade, como eu dizia há pouco. Estas crónicas querem esse registro de uma normalidade. É sempre aquilo que se busca, eu quase que diria, desesperadamente. Procurar esta normalidade. Por exemplo, quando ocorreu o funeral do Mário Soares, portanto, a autora ia a passar, não é, no seu meio de transporte preferido, e depois diz, não é, trago isso que vi, e o que é que ela viu no funeral do Mário Soares? Gratidão disfarçada de normalidade. E foi muito. E é esta normalidade, uma normalidade que é tranquilizadora. É isso que ela procura sempre, não é? Portanto, é uma celebração da cidade, uma celebração do seu cotidiano e a procura de uma normalidade também. Cá está. Portanto, que normalidade boa, ansiosa de belo, é outro dos vetores que a movem. Procuro-a de novo na liberdade, e ela ali está, linda, silenciosa, discreta, apenas visível aos olhos dos seus amantes, os meus, e se quiserem ver, os vossos. Portanto, é um livro que vive, digamos, deste gesto, para que o outro também contribua para ele, não é? Agora, na verdade, este texto está preso a uma realidade outra que nunca é dita de uma maneira muito clara, porque é uma realidade muito, muito violenta. Eu aqui sinto-me a pisar gelo, aquele, como é que se diz, thin ice, não é? Portanto, por exemplo, há uma parte em que ela diz isso: hoje parece que Lisboa sou eu adentro, como convém a quem chegou aqui, vinda de mim. Esta formulação lembrou-me, curiosamente, passos das novas cartas portuguesas, das três Marias, que eu li há muito tempo atrás. Portanto, o que é que nós temos aí nas cartas das três Marias? Temos também mulheres que se buscam enquanto sujeito, que querem dizer de si e do seu mundo. E naquele tempo em que elas o fizeram, uma delas até levou uma sova, como devem estar lembrados na rua, portanto, uma mulher que fala de si, assumindo-se como sujeito,
para dizer da sua realidade, era um gesto, digamos, que era considerado quase transgressivo na sociedade em que vivíamos. Portanto, achei curiosa esta formulação, que me lembrou justamente essa formulação de procura de um sujeito feminino, que se quer expressar de uma forma particular também, não é? Agora, que realidade é esta que emerge? Temos muitas alusões a consultórios, consultas, espera de exames, etc. A janeiro 25 de 2017, e se de repente tudo andasse ao contrário, e o pé fosse pé coxinho, e o tempo fosse medido entre cadeiras de espera e exames complementares? Seria só tempo de destempo, talvez daquele que estica os nervos e faz ranger os ouvidos pela normalidade que é preciso aparentar, pela esperança que se aguça além da incógnita, e já seria muito, mas é mais, não é? Portanto, aqueles que conhecem a autora sabem que isto se prende a uma realidade muito concreta, que foi, digamos, a doença de uma pessoa muito próxima dela, e a iminência da perda dessa pessoa. Portanto, foram anos, digamos, de tragédia que estas crónicas têm também consigo, não é? Que elas transportam consigo. Portanto, isto leva-me a colocar esta questão. Porquê é que se diz? Porquê é que se escreve, não é? Porquê é que se escreve? Agora, vejam como é que o texto prossegue. Disse-se isto. E depois vejam o que é que vem a seguir. São 150 anos do nascimento de Adelaide Cabete, a primeira mulher que votou em Angola e foi médica de crianças, e almas grandes e fraternas de outras mulheres. São canteiros de relva, cuidado e algumas flores. São carrinhos de bebê, etc. Disse-se isto muito rapidamente, como se isto não tivesse qualquer importância, fosse mais um dado a alinhar, e de repente, e eu estou a ver isto, e aconteceu isto, e aconteceu isto. Isto é a estratégia própria deste texto. Diz-te realidades muito pesadas, com um peso, digamos, muito marcado, com uma nota de tragédia, e imediatamente a estratégia é uma estratégia de superação, aligeira-se e desvia-se imediatamente o olhar para outros territórios. E, digamos, esta é a parte mais pesada da nossa conversa, não é? Este texto lembrou-me uma citação que eu tinha visto há muito tempo, do poeta René Char, em que ele disse qualquer coisa, deixa-me ver se aparece aqui, portanto, isto ainda tinha a ver com o Facebook, não é? Portanto, a ligação virtual do Facebook. Agora, portanto, agora entramos na parte mais pesada. Eu vou passar a correr sobre isto, não é? Sobre o motivo da escrita, não é? E ela diz, a certa altura, ela diz coisas que vão muito neste sentido. Vamos lá ser otimistas, o raio de luz chegará, bom dia, não é? Isto marca os textos. René Char há uma citação muito famosa dele, que é isto: que recursos temos nós para lidar com a morte? O que é que nós podemos fazer com a morte? E a resposta dele é muito clara: vamos fazer arte. Só nos resta fazer arte com ela. E foi um pouco a estratégia que está por detrás deste livro. Portanto, há uma realidade que emerge destas páginas, não é? E quando eu digo emerge, é mesmo emerge, vem ao de cima aqui, e é uma realidade violenta, é a realidade da morte e do tempo em que se tem que lidar com essa realidade, não é? Isto lembra-me também uma citação do Herberto Helder, que eu não sei se vou fazer corretamente, mas que era qualquer coisa do género: o poema escreve-se contra o tempo e contra a morte. E se nós podemos pensar também, quer dizer, a Ana Paula, digamos, tornou realidade uma situação que nós podemos entender como, digamos, ficcional, matéria de literatura. Toda a gente se lembra do Decameron e das razões porque o Decameron, quais são as razões que o Decameron apresenta para a sua própria escrita, não é? Portanto, temos a peste, que ameaça Florença, e temos uma série de jovens que não suportam mais aquele cotidiano em que estão sistematicamente confrontados com a sua morte possível e a morte das pessoas que os cercam, não é? E que saem da cidade, fogem da cidade, escapam da cidade e juntam-se todos numa colina próxima, e têm que se entreter como? Contando histórias. Contam histórias, não é? Cada um deles tem regras, não é? Cada um deles vai contar um certo número de histórias, e aquilo é rotativo. Para quê? Para passarem o tempo, não é? Para passarem o tempo. É uma estratégia escapista, mas é uma estratégia, digamos, salvífica e sábia. E, no fundo, provavelmente,
passamos o tempo todo a fazer operações do mesmo género. Portanto, temos uma situação real muito concreta, isto não é retórica, isto não é estilo, não é? E depois temos um processo que é um processo de sublimação, é um processo de catarse, é um processo de cura mesmo, não é? Nós poderíamos também entender este livro como justamente nessa perspectiva. Isto fez-me lembrar também um poema que abre logo o primeiro livro da Sofia de Melbrenner Anderson. Portanto, o primeiro livro de poemas foi publicado em 1944, se eu não estou em erro, e nessa altura ela tinha 19 anos. Portanto, imagina a idade com que isto foi escrito, pode ter sido escrito antes dos 19 anos. E o texto diz isto: apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Portanto, eu vejo este livro da Ana Paula como assumindo essa mesma perspectiva. Nunca as minhas mãos ficam vazias. Portanto, ela decidiu isso. Isto não é uma verificação, não foi uma conclusão que ela retirou. Ela decidiu isso. Não é? Foi uma escolha dela, não porque ela viveu aquela situação, mas que provavelmente isso já estava nela. Digamos, ela já veio com um chip, como os computadores, ela já vinha com um chip que a fazia optar pela esperança, não é? Pela esperança, pelo otimismo, pela decisão de ver sempre aquilo que há de bom em tudo, não é? E eu agora passaria à terceira parte, que é sobre a senhora que está aqui ao meu lado, que é o sujeito da escrita. E ela apresenta-se como a escrevinhadora. E, portanto, é uma designação curiosa, é uma autodesignação curiosa, que traduz também, portanto, a sua imensa modéstia. Ela não diz escritora, ela recusa-se. Ela aparece sempre em vários momentos como a escrevinhadora, não é? Porquê? Há uma palavra também que me veio à cabeça enquanto lia as crónicas da Ana Paula, que é o termo velatura, que é um termo da pintura. Hesitei entre o esfumado e a velatura, mas eu acho que é a velatura, não é? Portanto, é uma técnica em que se esconde aquilo que está no quadro através de uma série de tintas transparentes que se vão juntando e isso altera depois o produto final. Portanto, temos aqui um sujeito que se mostra, que se implica no diálogo com os outros, porque diz: eu vejo o belo, eu estou-me a rir, ri-te também, eu queria sorrir para que tu também sorrisses. Portanto, é um sujeito profundamente implicado na escrita, que se autorrepresenta, mas sempre que faz isto, ao mesmo tempo, está a esconder-se. Ela vela-se, ela vela a sua própria realidade, e isto também é um movimento muito curioso, que torna este texto muito interessante, num tempo que nós estamos de, às vezes, a autoexposição, assim um bocado, como é que é dizer, excessiva, não é? Portanto, porquê é que ela se diz escrevinhadora? Na verdade, eu aí tenderia a corrigi-la. Peço desculpa, quer dizer, acho um termo muito bonito, muito curioso, mas na verdade ela deveria pensar nela como uma escritora de corpo inteiro. É uma escritora completa. Agora, o que é que a caracteriza também? Isso é uma coisa que todos que a conhecem devem saber. A ausência completa de pretensão, que é raríssima, que é uma coisa raríssima, não é? Portanto, isso explica um pouco isto. Ela transporta também consigo o quê? Isto é um livro densíssimo, com este tom ligeiro que ela tem. Ela escreve assim de uma maneira muito ligeira. Ela faz imensos jogos de palavras. Quando fala de Machado de Assis, é Machado assim. Portanto, ela brinca com uma série de realidades e nomes, etc. Não é? Este livro é densíssimo do ponto de vista das referências literárias, das referências culturais. Agora, ela transporta isto não é decoração para ela. Estas coisas da cultura para ela não são decorativos, isto não é ornamentação para ela de repente exibir, não é? Isto faz parte dela, isto é o resultado das suas vivências, e são também vivências que ela tem e que ela oferece aos outros. Eu poderia citar aqui algumas, eu só refiro algumas, que são aquelas também, pronto, que me dizem mais a mim, não é? Portanto, ela cita, por exemplo, a obra ao negro, Baudelaire, Ezra Pound, Edgar Moreau, sei lá, imensos autores, sempre como se fossem à partes e achegas, e são muito familiares, e deturpa e brinca com
com as referências do cinema e referências da música, mas isto mostra uma convivência intensíssima de muitos anos e profundamente interiorizada, que nós também temos que valorizar como leitores, porque isto vem enriquecer o nosso mundo também, não é? Aqui que é o que eu queria dizer. Portanto, vejam aqui também o ponto de vista dela. Qual é o ponto de vista dela como observadora, que ela diz que é? A principal vantagem de ser atento é notarem-se as bizarrias e as coincidências, ler a realidade dessa maneira. Há outra altura em que pergunta, falta de assunto? Não. Porque o que anoto são pessoas com olhos cansados, onde têm sentimentos e vida. Esforçaram-se, nota-se. Portanto, ela também ela mostra a sua natureza profundamente compassiva, de compreensão em relação aos outros e também de empatia. É o modo de ser dela em relação aos outros, não é? Há uma parte em que ela diz: Lisboa é tão grande que podemos maravilhar-nos em cada esquina, a cada passo, com cada companheiro de assento vago. O resto do país não tem assento ao lado, mas é tão belo. Essa é sempre a posição dela de valorização daquilo que há. Em relação ainda ao Facebook, quero descrever-vos o que vi. Vai já. Deixa-me começar pelo princípio. Obrigada a cada um de vós que lê, aos que só likeam, a quem dá retorno ao seu modo e tempo, no seu feitio, em suma, a quem gosta do escrito ou da escrevinhadora. Vejo soltarem-se pequenos esgares, quais sorrisos. É bom, é esse o objetivo primeiro e principal. Eu não perco o norte. Sigamos, nesse caso, vamos de companhia. Portanto, sempre o tom brincalhão, ligeiro, mas dizendo de relações que são fundas, não é? Noutro momento, imaginam a falta que me faz a Carris? Imagino que não, e teriam razão. Na verdade, o que me falta mesmo é cada um de vós que a cada dia diz: gostei, hoje vi isto, gostei mais de outras, aqui o sol é assim. O retorno público ou por mensagem que me diz que leram ou pelo menos viram. Portanto, durante uma parte grande do tempo, ela alimentou-se disso, não é? Nutriu-se destas reações, e tudo isso fez parte de um processo de cura, não é? Portanto, isto já passou, peço desculpa. Aquilo que eu queria, esta parte também é interessante. Portanto, diz ela, a escrevinhadora estava tão ocupada a tarefar o nada, é aquilo que ela faz, ocupada a tarefar o nada, que o tempo parou e, desapertando o cordão do real, tratou de ver o que os olhos buscam e ouvir o que o corpo precisa e a alma deseja. Portanto, isto é um dos momentos que eu gosto mais, não é? É uma reflexão muito, muito interessante. Desaperta o cordão do real para ver aquilo que os olhos buscam, ouvir o que o corpo precisa e a alma deseja. É esse gesto que está por detrás deste livro que o explica, não é? Que o explica. Está aqui. Isto é só para não pensarem que a Ana Paula é uma santa. Eu não gosto. Acho que muitas pessoas aqui presentes a conhecerão, portanto sabem que ela não é pode estar quase lá, pela sua paciência e pela vontade de gostar de todas as pessoas, mas na verdade ela não é uma santa. Temos aqui uma parte que exemplifica isto. Há muitos momentos quer dizer, este livro deixa-nos sempre bem dispostas, mesmo quando fala de coisas tristíssimas, pelo seu humor, não é? A senhora Avantesma, do cabelo preto, armado e casaco vermelho, senta-se ao meu lado, perdão, mesmo em cima de mim. Encolho. Exagero, não foi assim tão mal. E durou só o tempo de perceber o tique do silêncio, um ligeiro entornar a cabeça para o lado esquerdo e puxa-la para a frente como se rodasse a puxar as palavras. Vai gaguejar? Não, fujo, não é? Portanto, só para terem uma noção, digamos, da humanidade variada que este livro nos traz, não é? Agora, esta parte é uma parte importante para mim. À medida que o livro avança, as crónicas vão ficando maiores, a natureza dos textos também vai mudando, não é só estarmos na carruagem da Carris ou do metro. A partir do momento já estamos noutros espaços, mesmo não sabendo muito bem, mesmo a geografia não sendo muito precisa, já vamos estando noutros espaços e o texto passa a ser menos uma crónica e um pequeno ensaio. Não é? Ganha uma dimensão diferente. E quando se avança para Macau, isso torna-se muito, muito nítido. Porquê? Porque o tempo de Macau já é outro, como a vida se alterou,
o texto também se altera, porque este texto está colado à vida desta autora, não é? Portanto, há uma parte em que ela fala de Yama, um deus, ela depois pode explicar-vos melhor isso, está bem? Eu deixo isso para ela. Portanto, é um deus do panteão hindu que tem a ver com a morte. Há uma história por detrás. Portanto, o que é que esta referência quer dizer? Eu não sei bem o que é que quer dizer, mas vou-vos dizer o que é que suscitou em mim. Seja quem seja que Yama leva, a vida renasce na luz que brilha na caverna mais profunda do coração do homem. Tenha ou não um cateterismo, bypass ou benfica, não é? Portanto, o que interessa é justamente isto. A vida renasce na luz que brilha na caverna mais profunda do coração do homem. Eu acho que ela já acreditava nisto, a vida testou-a, experimentou-a, e digamos é esta a lição que ela retirou também e que nos oferece com este livro. E digamos, nós sabemos que isto não é retórica, que isto não é uma formulação literária bonita, isto é realmente o resultado de um processo de vida e de um processo de escrita também. Este Deus do panteão hindu, o que é que significa? Para mim, tenho que dizer aqui, para mim, que é para não poderem dizer que eu não sei o que é que estão a dizer. Portanto, para mim, o que é que isto significa? Significa, por um lado, aceitar a morte, portanto, porque o que está em causa é a morte de um rapaz muito novo, portanto, os pais queriam ter um filho e foi-lhes dito, ok, queres ter um filho tolo, mas que viva muito tempo? Não. Então vais, e queres ter um filho que seja um sábio, que vá ter grande influência na humanidade, mas vai morrer muito cedo, aos 16 ou aos 18 anos. E eles escolhem esta hipótese. Claro, depois quando chega a altura anda toda a gente aflita, não é? Anda toda a gente aflita. Quem não está aflito é o próprio jovem que diz, não, tudo bem, muito bem, eu aceito. Portanto, é uma divindade que tem a ver com esta aceitação da morte e também um pouco com esta noção. Quando a morte vem, não é? A morte vem levar sempre quem não deveria. A morte vem sempre levar quem não deveria ir. Não tem a ver com idades. Neste caso, ele tinha 16, 18 anos. Na verdade, nós temos um bocado sempre a sensação, não é? É aborrecido, não é? A morte, quando vem sempre levar quem não deveria ir, não é? Neste caso, este ser que é para ser levado nesta altura, até já estava prometido à morte. Aliás, como todos nós, infelizmente. Não é? Nós não gostamos de pensar nisso, mas é verdade, não é? Ora, o que é que este ser faz? Na verdade, ele aceita a morte, não é? Ele abraça a morte, abraçando-se ao seu Deus. Ele diz, não faz mal, podes levar-me morte, leva-me, eu levo o meu Deus comigo. Resultado, a morte não o leva, ele é poupado. Portanto, é uma fábula que... Isto é só uma referenciazinha. A autora não insiste. Nisto, é só uma referência. Para mim teve uma implicação bastante profunda, acho muito interessante. Fico a pensar, se calhar não é nada disto que eu li, mas de facto fiquei a pensar nisto, o que é que isto poderá significar. Portanto, tinha-vos dito que, na verdade, portanto, o texto se vai alterando e há um momento em que já não interessa só viver de uma forma imediatamente colada aos dias que marcam o dia a dia, mas já se pode refletir, já é tempo para refletir. Eis que se apaga gentilmente o último dia do ano da graça 2017, não foi um ano plácido, foi um ano fértil em tudo, paixão, amor, saúde, beleza, sabedoria, zangas, reconciliações, esperança, vida e morte e fim. 2017 teve sonho, teve esperança, e agora tem um fim. Parte 2017 e depois diz, agradeço tudo o que tive de bom e tudo o que me faz triste. Tudo o que aconteceu foi por bem, por mais que doa. Tudo tem duas faces, como Janus, que já se entrevê no fim do dia. Estamos entre dois mundos. A vida acontece entre mundos e se foi sincera e verdadeira, valeu a pena. Corre, perdigão, à pena. O melhor de mim está para chegar, o futuro é incrível. Acreditem, diz a filhota linda, não é? Portanto, isto é um dos significados mais fundos deste livro. Depois,
vai-se chegar a Macau, na parte final. Eu até pensei que fosse falar mais de Macau, mas depois decidi que não, que se calhar é mais interessante as pessoas depois verem, como todos estamos em Macau, é na parte final do livro, tem muito interesse percorrermos estas páginas e reconhecermos e acompanharmos a descoberta que esta autora nos narra, que vai fazendo de Macau. Macau é um tempo diferente, porque parece-me a mim que Macau é o tempo da reconciliação. Macau permite a pacificação, ou o princípio da pacificação. E os textos de Macau, alguns são cronicazinhas, portanto há uma que é igualzinha às outras, mas a escrita dilata-se e a maior parte dos textos ligados a Macau são textos que eu classificaria como ensaios, pequenos ensaios, não é? Portanto tem aqui um bocadinho de habito numa terra de dragões reais e simbólicos e de fênix, cujo singular é igual ao plural e costumava renascer das cinzas, como o La Scala ou o templo das ofrendas de Durban. A terra do verão fica à esquerda de Moçambique, mais para cima, muito. Ser feliz é um momento, como votar é um direito cívico. Anda tudo ligado. Luto para refazer um a um os caminhos da esperança, não pela pena, porque viver pode ser um caminho, beco, travessa, rua ou até autoestrada. E depois diz sobre Macau: aqui é tão curto o espaço que qualquer nesga de sol é feliz. É? Parece-me uma síntese muito curiosa de Macau. Neste mesmo texto, é um texto grande, diz lá à frente: ser imigrante, somos nós todos, quase todos, se calhar, permite-nos aceder à noção exalta da transitoriedade e do aleatório que vivemos, como se fôssemos braço de slot na slot que apanhamos. Pálida imagem, talvez, do que nos espera ao descerrar do véu. Outro mar imenso de possibilidades e caminhos e gentes e metade das laranjas. E depois os gatos. Depois vem a referência aos gatos. Sempre o cotidiano dela que entra, um cotidiano feliz, despretensioso, não é? Olá, buzina. Eu poderia ter terminado com o texto de Macau. Há um texto, por exemplo, muito interessante, é que ela faz uma espécie de pequena biografia cultural. O que é que ela leu, o que é que ela viu, o que é que faz com os autores, os filmes, as músicas mais importantes para elas, mas resolvi escolher apenas um fragmento. Portanto, houve uma festa, houve prendas, e depois ela, a certa altura, diz isto: que farei com este perfume? A lembrar o livro do Saramago. Que farei com este livro? Porque isto está tudo cheio destas referências. Que farei com este perfume? A menina dança, e depois haverá vida além da memória e da sombra projetada no vento, drive. Não é? Portanto, eu reteria isto, haverá vida além da memória e da sombra projetada no vento, porque é uma formulação, de facto, lindíssima, como lindíssimo é o livro da Ana Paula Barros e como lindíssima é esta pessoa que está aqui ao meu lado. E pronto, muito obrigada. Ana Paula, queres falar agora? Se calhar, acho que era boa altura. Sim. Bem, ainda bem que são só meus amigos que estão aqui, não é? Porque assim posso chorar à vontade. Bem, obrigada, Vera. Ainda bem que eu não escolhi uma pessoa que me conhecia muito bem, porque eu não escolhi uma pessoa que me conhecia muito bem porque achava que se conhecesse uma pessoa que escolhia muito bem para fazer a apresentação do livro, eu iria chorar de princípio ao fim e seria uma vergonha desgraçada, portanto. Bom, acabei por chorar de princípio ao fim e tu lestes as camadas todas do livro, portanto, muito obrigada. E eu peço desculpa por ter chorado de princípio ao fim. Enfim. Eu não pensei que estas camadas todas fossem tão visíveis
mas também, se não quisesse que elas fossem tão visíveis, não tinha escolhido assim uma pessoa tão inteligente e tão perspicaz para fazer a apresentação do livro. Em primeiro lugar, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por serem tantos, fico muito feliz por conhecer cada um de vocês portanto, por ter tantos amigos. E estou muito emocionada e não devia estar, porque eu já tenho aí uns 60 anos de prática de falar em público, portanto já não devia estar assim tão emocionada e já não devia estar assim com uma voz tão trêmula. E além disso, estas são as minhas crónicas que escrevi durante 7 anos, não é? Assim, mais ou menos metade das crónicas que escrevi, portanto. Mas enfim, estou um bocadinho emocionada. Houve até alguns textos que a Vera pôs ali no ecrã que eu já nem reconhecia. E continuei a achar bonitos e continuei a divertir-me. E enfim. Queria agradecer a todos, porque de certa forma todos vós que aqui estáis contribuíram para alguma crónica que está no livro. Alguns colegas da faculdade que eu reencontrei aqui em Macau, alguns médicos que me operaram que eu encontrei aqui em Macau, que me operaram há 40 anos, porque como eu não sou santa, gosto de andar a 200 à hora, não, quer dizer, há 40 anos era mais 150, mas enfim, já eram velocidades aceitáveis. Aqui em Macau estão pessoas que me ajudaram a refazer a coletânea e a coligir os textos e a fazer tudo em Excel, porque eu sou completamente nada com novas tecnologias. Aqui estão pessoas que me fizeram e que me fazem lembrar todos os dias que a conversa é como as cervejas e, portanto, começa-se com uma e nunca mais se acaba. E enfim, estão pessoas da faculdade que enfim, que fazem lembrar as cervejas e outras coisas. E pronto. E estão pessoas que lembram a vida e que lembram a morte e etc. E que lembram que Portugal é grande e é pequenino e que estamos bem fora dele e que queremos sempre voltar a ele. Olhem, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por serem meus amigos e muito obrigada por me darem a oportunidade de conhecer os vossos nomes e às vezes de me esquecer deles e de não vos tratar pelo nome e dizer, olha, muito obrigada. Espero que se divirtam. Não sei se alguém quer fazer perguntas à Ana Paula ou quer fazer algum comentário. Quero aproveitar para fazer comentários à Ana Paula ou perguntas à Ana Paula. Aqui fora está cheio. Podes fazer uma pergunta? Querida Ana Paula, gostei muito dos teus textos, mas falta aqui uma coisinha. Estou em Macau. Não queres falar um bocadinho de Macau? Que era isso que a Vera tinha proposto. Até para, enfim, termos assim uma certa perspectiva. Está bem? Ou dos amigos que encontraste em Macau, também pode ser. Macau está a ser muito importante para mim. Eu gosto muito de Macau. Gostei de Macau a primeira vez que vim cá em 1993. Quando eu vim cá em 93, vim com um objetivo muito concreto. Esse objetivo foi falar com as mulheres de Macau para que as mulheres de Macau integrassem pela primeira vez a delegação das mulheres chinesas à Conferência de Pequim. Pronto. Como um grupo autónomo. Pronto, à Conferência de Pequim de 1995, para que as mulheres de Macau começassem a ter autonomia e começassem a defender a igualdade de oportunidades. E, na verdade, o caminho que as mulheres de Macau fizeram foi fantástico. E eu já nessa altura, que era uma jovem de 26 anos, tive
senti uma ligação muito forte, porque Macau, na altura, pareceu-me já muito, instintivamente, muito parecido com a minha cidade natal, que é Viseu, que é uma cidade de província, pequenina, uma verdadeira aldeia, na altura. E nunca mais pensei em Macau, nem nunca pensei em vir para Macau. Depois, em 2017, eu vim para cá, numa situação particular, pessoal, muito, muito complicada. E não me senti nem bem nem mal, porque não sei bem o que é que fiz quando estive cá. E quando voltei em 2018, senti-me logo bem, porque o ambiente da cidade, da parte portuguesa da cidade, é um ambiente relativamente familiar e muito provinciano. E, portanto, eu senti-me bem, porque é simultaneamente, permite a velatura. Senti-me como estando entre amigos que tu podes escolher, mas onde tu não és devassado. Embora às vezes também haja alguém que tenta, não é? E tu sentes que tens a má língua pelas costas, tu sentes que tens a má língua pelas costas, mas enfim, na aldeia também tens. E tu sabes que tens sempre que ser o último a sair da festa, senão onde há 3 pessoas, ou és o último a sair ou estão a cortar-te na casaca. Portanto, esse enfim, senti-me muito bem. E depois, como és estrangeiro, a coisa que mais me impressionou foram os cheiros. O cheiro impressionou-me muito. Foi muito difícil aceitar o cheiro. Ainda hoje é difícil aceitar o cheiro de Macau. Eu achei particularmente interessante, enfim, tudo, de maneira geral, mas a primeira parte é particularmente interessante relativamente, digamos, à geografia humana que há neste momento em Portugal. Eu estou em Portugal agora regularmente 7 meses, não uso carro, ando naquelas linhas fantásticas que é a linha de Sintra e a linha de Cascais e, portanto, revejo-me perfeitamente nisso. E, sobretudo, porque neste momento temos num retrocesso civilizacional em Portugal e na Europa toda e no mundo inteiro. Portanto, pareceu-me extremamente interessante. E depois, há aqui uns aspectos curiosos que foi o quê? Nós podíamos fazer dezenas de histórias de vida e, digamos, história oral daquilo que nós vamos ouvindo nos autocarros e nos comboios, que são coisas verdadeiramente fascinantes. E isto, em termos pedagógicos, é muito bom, porque nós assistimos em Portugal, não sei se as pessoas costumam estar muito tempo em Portugal, estou lá 7 meses, portanto tenho que ouvir aqueles disparates do futebol, da guerra da Ucrânia, portanto aquela gente toda a falar, e sobretudo o racismo que é, digamos, neste momento é um racismo que eu acho que é, eu não sei se é estrutural, mas pelo menos é estruturante e vai alterando muitas visões do mundo e da vida. E, portanto, eu achei particularmente interessante essa preocupação, que é uma preocupação ética, relativamente à diferença e, curiosamente, eu que, por exemplo, ando muito em zonas de escolas, vejo uma coisa relativamente engraçada, que é os jovens, neste momento, convivem, digamos, diferentes comunidades culturais e convivem uns com os outros de uma forma exemplar. E, curiosamente, daqui a mais 10 ou 15 anos, vamos ter uma composição, digamos, de geografia étnica completamente diferente do que há agora neste momento. Claro que é evidente que isso não... certos setores mais conservadores e mais da área que nós conhecemos não aceita isso, mas isso é a realidade nesse momento. Eu convivo diariamente, até porque eu não uso carro, deixei de usar carro, convivo diariamente, quer na linha de Sintra, quer na linha de Cascais, quer nos autocarros em Lisboa, em que por vezes 80% dos cidadãos
não são originários de Portugal. E eu achei isso interessante e em termos pedagógicos, é muito bom e achei fantástico. E, além disso, gosta de gatos, eu também. É que eu na minha casa, na Praia das Maçãs, tenho um em casa e tenho 7 que alimento fora. Portanto, eu estou fascinado com esse prazer e esse gosto dos gatos. Ainda temos tempo para mais uma intervenção. Eu não é uma pergunta, não é um comentário, é dar-te os parabéns e dizer-te, Ana Paula, que o teu livro não podia ter sido lançado no outro dia que não fosse o Dia Internacional da Mulher. Parabéns por ti. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Olá, Ana Paula, boa tarde. A propósito queria fazer uma pergunta sobre... Eu estive aqui a ver, à medida que a Vera falava, foi muito emocionante para mim ver os estados emocionais pelos quais vi a Ana Paula passar, não é? Não é só o choro, mas tudo também a rever-se, pareceu-me a rever-se no que escreveu, ou se calhar a repor-se. Esta velatura, que é uma palavra que eu aprendi nova hoje aqui e que percebo que foi aqui... Como é que se tem esta velatura toda e se está aqui sentado a apresentar em livro, em frente a estas pessoas todas? Como é que se consegue fazer isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda que eu gostava de perguntar é, quando disse os cheiros de Macau, se era uma velatura ou se era realmente aqueles cheiros que nós sentimos quando passamos perto de um titá ou de uma loja de peixe seco, ou o que é que estamos aqui a falar? Se é quando nos vemos ao espelho ou quando andamos na rua e sentimos que nós somos o cheiro de Macau também. Obrigada e parabéns. Pois, quando eu digo os cheiros de Macau, é uma metáfora. É uma metáfora, mas também é real, porque o stinky tofu existe, não é? E eu nunca provei o stinky tofu. Já provei o durian. Mas portanto, no sentido de Macau é fascinante. Macau é fascinante. E eu estou cá há 7 anos, quase e meio, e adoro Macau, mas não conheço. Não conheço nada. Cada vez conheço menos. E talvez por isso também cada vez mostro menos o que escrevo sobre Macau. Porque mesmo quando leio as coisas que escrevo, revejo-me em tudo o que foi publicado no livro. Menos no chinês, nas palavras chinesas que estão lá, porque agora já sei que são erradas. Algumas. Portanto, mas é uma metáfora. É uma metáfora. Como é que são velaturas? Porque é isso mesmo, porque são velaturas, porque há a realidade, há os factos, e depois cada camada de tinta acrescenta uma cor diferente e dá uma dureza diferente à realidade que ficou por baixo. E a realidade permanece lá, mas a realidade que fica por cima e que se vê por cima e de alguma forma é diferente. E o tempo faz isso à realidade, transforma-a. E a pessoa que eu sou hoje é diferente da pessoa que eu era há 7 anos. Não sei se é melhor ou se é pior, é ligeiramente diferente. Tem mais uma velatura. E mais alguns anos. E mais umas cervejas. Acho que já estamos no final da nossa hora. Eu queria agradecer a todos a vossa presença. Queria felicitar novamente a nossa escritora, que se julga escrevinhadora, Ana Paula Barros, e despedir-me de todos. Até à próxima. Obrigada.